Ministério das Relações Exteriores. Departamento de Segurança. Assunto: movimentação do indivíduo João Belchior Marques Goulart. Localização atual: Montevidéu, Uruguai. Contatos registrados na última semana: 17. Nível de risco: monitoramento contínuo recomendado. Esse documento existiu. Esse arquivo foi real. E a agência que o produziu, segundo todos os registros oficiais do governo brasileiro, nunca existiu. O que você está prestes a conhecer não é teoria da conspiração. É história documentada, enterrada por 4 décadas nos arquivos do Ministério das Relações Exteriores do Brasil. Até que um grupo de pesquisadores das universidades FGV e USP encontrou algo que não deveria estar ali. Um banco de dados. 8.000 documentos. Os registros de uma agência que oficialmente jamais existiu. Seu nome era CIEX, Centro de Informações do Exterior. E por 41 anos, ela operou nas sombras do próprio Itamaraty, monitorando 17.000 brasileiros ao redor do mundo. Hoje vocês irão conhecer a operação mais sigilosa que o Ministério das Relações Exteriores do Brasil jamais conduziu. Uma rede de espionagem tão bem escondida que não constava em nenhum organograma oficial, não aparecia em nenhum relatório público e não deixava rastros nos documentos formais do governo. Uma agência criada por decreto secreto em 1966, dissolvida silenciosamente em 1985 e descoberta por acidente em 2007, quando já havia se passado mais de 40 anos de sua criação. Era o Brasil, era o Itamaraty, e ninguém sabia. Para entender o que foi o CIEX, é preciso entender o Brasil de 1966. 2 anos haviam se passado desde o golpe militar de 31 de março de 1964. O presidente João Goulart havia sido deposto e estava exilado no Uruguai. Seu vice e seu aliado mais próximo, Leonel Brizola, ex-governador do Rio Grande do Sul, viviam em Montevidéu, continuavam articulando resistência política e mantinham contato com lideranças sindicais e partidárias que ainda operavam clandestinamente no Brasil. Para o regime militar, essa situação era inaceitável. Os exilados precisavam ser monitorados. Cada encontro, cada viagem, cada contato. Mas havia um problema. O Serviço de Inteligência Oficial, o SNI, Serviço Nacional de Informações, tinha limitações operacionais no exterior. Precisava de uma estrutura diferente. Uma estrutura que pudesse operar nas embaixadas com cobertura diplomática, sem deixar rastros formais. A solução foi elegante e perturbadora. Em 1966, por decreto interno classificado, o Ministério das Relações Exteriores criou o CIEX. Formalmente não existia. Não havia decreto público, não havia dotação orçamentária registrada, não havia cargo no organograma. Os agentes do CIEX eram diplomatas com cargos regulares nas embaixadas brasileiras e uma segunda função que nunca aparecia em nenhum papel oficial. Eles eram, ao mesmo tempo, representantes do Brasil no exterior e espiões do regime contra os próprios brasileiros. A rede do CIEX se estendia por toda a América do Sul e chegava até a Europa. Em Montevidéu, os agentes acompanhavam cada passo de João Goulart e Leonel Brizola. Reuniões políticas, visitas de familiares, telefonemas interceptados. Tudo chegava a Brasília em relatórios marcados como confidenciais, roteados por dentro do próprio Itamaraty, invisíveis ao governo oficial. Em Buenos Aires, Santiago, Assunção, Montevidéu, Lisboa, Paris, as embaixadas brasileiras tinham seus correspondentes do CIEX. Figuras que transitavam pelos círculos diplomáticos durante o dia e à noite preenchiam fichas sobre exilados políticos, dissidentes, jornalistas e sindicalistas brasileiros que viviam nesses países. E o que esses agentes encontravam ia direto para a Operação Condor. Em 1975, quando as ditaduras do Brasil, Argentina, Chile, Paraguai, Uruguai e Bolívia formalizaram sua aliança para perseguir opositores através das fronteiras, o CIEX
já havia construído um banco de dados valioso. As fichas dos exilados brasileiros monitorados no Uruguai, na Argentina e nos outros países eram parte da infraestrutura de informações que alimentava o Condor. 17.000 fichas, 17.000 brasileiros com dossiês montados a partir de relatórios produzidos dentro de embaixadas com imunidade diplomática. O mecanismo era sofisticado. Um exilado encontrava um amigo em Montevidéu. O agente do CIEX na embaixada registrava o encontro. O relatório chegava a Brasília em menos de 48 horas. Se o amigo visitado fosse considerado de interesse, uma nova ficha era aberta. A rede crescia por conexões. Algumas dessas informações chegaram a organizações que operavam além do monitoramento. A pergunta: quanto do que o CIEX coletou foi diretamente usado em operações de sequestro ou eliminação de opositores, permanece sem resposta oficial. Por 4 décadas, o CIEX foi um segredo que não gerou escândalos porque ninguém sabia que ele existia. Em 2007, o jornalista e pesquisador Lucas Figueiredo, trabalhando em um livro sobre os serviços de inteligência da ditadura, encontrou referências ao CIEX em documentos do Arquivo Nacional que haviam sido liberados pela Lei de Acesso à Informação. O nome aparecia de forma fragmentária, menções em relatórios de outros órgãos, cruzamentos com documentos do SNI. Figueiredo foi fundo. O que ele encontrou surpreendeu até os especialistas em história da ditadura. Os pesquisadores identificaram no Arquivo Nacional um banco de dados com aproximadamente 8.000 documentos produzidos pelo CIEX entre 1966 e 1985. Fichas de monitoramento, relatórios de atividade, correspondências classificadas. A estrutura completa de uma agência de espionagem que o governo nunca havia reconhecido. O Ministério das Relações Exteriores, confrontado com as evidências, confirmou a existência do CIEX, 41 anos depois de sua criação. Uma nota institucional reconheceu que o órgão havia operado durante o período militar. Nenhuma investigação formal foi aberta, nenhum agente foi identificado publicamente, nenhuma responsabilização aconteceu. Os documentos foram gradualmente incorporados ao acervo do Memórias Reveladas, o portal oficial de documentos da ditadura, disponíveis para pesquisa. Sem consequências para quem os produziu, o CIEX foi dissolvido em 1985, com a abertura política. Seus arquivos não foram destruídos, o que, considerando o histórico de outras operações da ditadura, é em si um dado relevante. Foram guardados, incorporados ao acervo do Itamaraty, e só vieram à luz quando pesquisadores independentes os encontraram, não quando o governo decidiu revelá-los. Até hoje, não existe uma listagem pública dos agentes que operaram pelo CIEX nas embaixadas brasileiras. Não existe uma investigação parlamentar sobre o uso das informações coletadas. Não existe clareza sobre quantas das 17.000 fichas foram compartilhadas com outros aparatos repressivos. O Ministério das Relações Exteriores nunca emitiu um pedido formal de desculpas às pessoas monitoradas. Os documentos do CIEX permanecem acessíveis no Arquivo Nacional e no portal Memórias Reveladas. Mas o acesso não é o mesmo que accountability. Os arquivos estão abertos. Os responsáveis nunca foram nomeados. Os mecanismos que permitiram ao CIEX operar por 41 anos sem existir oficialmente. A ausência de transparência institucional. A cultura de segredo dentro do Estado. Esses mecanismos nunca foram desmontados, apenas ficaram sem uso.